Boa noite, alunos. Nesse momento em língua portuguesa, nós vamos corrigir a atividade que abordava as tipologias textuais e suas características. Logicamente que o nosso foco, nesse estágio aí do estudo de vocês, o foco é em textos dissertativos argumentativos. Entretanto, para que a gente saiba por que um texto é dissertativo, é importante conhecer que características ele tem, mas é importante também conhecer as características das demais tipologias textuais. Se eu sei quais são as características de uma narração, logicamente eu sei que determinado texto não é narração porque não tem aquelas características. Então, por mais que o nosso foco seja nos textos dissertativos, é importante que nós conheçamos também as características das demais tipologias textuais. E essa atividade, ela teve esse intuito de fazer a gente enxergar com mais clareza por que um texto é narrativo, por que um texto é dissertativo, por que um texto é descritivo e por aí vai. Nós tínhamos aqui 5 exercícios de múltipla escolha e o primeiro, ele nos pedia, né, que disséssemos, né, ele trazia aqui, em cada um, né, deixa eu colocar aqui para baixo que fica mais fácil para vocês. Em cada um desses exemplos aqui, ó, ao lado de cada parêntese, tem um exemplo de uma tipologia textual. Nós tínhamos que ler cada uma dessas tipologias e, de acordo com a numeração que ela representava, nós assinalaríamos aqui embaixo, certo? Então, por exemplo, cada um deles vai ter características que farão dele ou uma narração, que é o ato de narrar, ou fará dele uma argumentação, uma exposição, uma descrição ou uma prescrição, que nada mais é, ou você está diante de um texto que vai narrar, que vai argumentar, que vai expor, descrever ou prescrever. Cada um deles é um daqui. De acordo com a ordem em que ele se apresenta, eu assinalo aqui embaixo. Então, eu tenho aqui, vamos lá no primeiro exemplo. Ato próprio de textos em que há presença de conselhos e indicações de como realizar ações, com o emprego abundante de verbos no modo imperativo. Esse tipo de texto é uma prescrição. Ele prescreve, é o texto que vai prescrever. Então, o primeiro aqui é 5. Ou seja, esse primeiro quadradinho aqui, esse primeiro parêntese, o que preencheria aqui é o 5. Por quê? Porque ele é uma prescrição, ele prescreve, é um texto que vai prescrever. Eu vou citar 2 exemplos para vocês de texto prescritivo. Por exemplo, as receitas de bolo, né? O que ele fala? Dissolva, né, a gelatina em 1/4 de xícara de água morna. Ou então ele vai fazer assim: acrescente 2 ovos grandes, misture bem. Tá vendo como ele vai dando um passo a passo? Como diz aqui, ó, ele vai dando conselhos e indicações de como realizar ações. A receita de bolo, ela não é uma indicação de como realizar uma ação, é um texto prescritivo, ou seja, é um texto que vai prescrever. Da mesma forma, você tem um manual de instruções. Digamos que você compre aí um novo aparelho para sua casa, sei lá, um novo aspirador de pó, um processador de alimentos, ele também vai descrever como realizar ações, ele vai prescrever. Prescrever é o ato de indicar como é que você tem que fazer determinada coisa. Ele é um texto prescritivo, ele vai prescrever. Então, o primeiro quadradinho aqui é um 5. O que significa que a letra E já não serve, que a letra C já não serve, que a letra A já não serve. Você vai ficar entre a B e a D. Por quê? Porque aqui é 5. E aqui você vai assinalar o que vai representar cada um em sua ordem. O primeiro é 5. No segundo parêntese, o que nós temos? Ato próprio de textos em que há a apresentação de ideias sobre determinado assunto, assim como explicações, avaliações e reflexões. Faz-se uso de linguagem clara, objetiva e impessoal.
Então, o 3, você está diante de um texto, o 3, me desculpe, esse segundo parêntese aqui, é o número 3. Por quê? Você está diante de um texto expositivo. Por quê? Porque é o ato próprio de textos em que há apresentação de ideia sobre determinado assunto. Você pega um assunto, você apresenta uma ideia sobre ele, você está diante de um texto expositivo. Por quê? Porque você expôs uma ideia. Então, o segundo parênteses, nós temos um 3, porque ele expõe uma ideia sobre determinado assunto. Agora, vamos para o próximo parêntese aqui. Ato próprio de textos em que se conta um fato, fictício ou não, ou seja, que pode ser verdade ou não, acontecido num determinado espaço de tempo, de espaço e tempo, envolvendo personagens e ações. Ou seja, quando a gente está contando uma história envolvendo personagens em determinada época, em determinado lugar, a gente tem uma narração. Então, aqui nós temos o número 1, que é narrar. Narrar é contar um fato que envolve personagens, Fato esse que aconteceu em determinada época, em determinado local. Então, aqui nós já temos 5, 3 e 1. Vamos ver quem pode ser aqui, ó. 5, 3 e 1. Vamos ver esse parêntese aqui, que número que ele é. Ato próprio de textos em que retrata, de forma objetiva ou subjetiva, um lugar, uma pessoa, um objeto, com abundância do uso de adjetivos. Não há relação de temporalidade, ou seja, aqui nós temos o ato de descrever, é um texto descritivo, ele apenas apresenta detalhes sobre uma paisagem, sobre uma pessoa, sobre um lugar. Se você chega num lugar e diz assim, era um lugar maravilhoso, onde as nuvens eram branquinhas, o céu azul como o mar, as gaivotas representavam a tranquilidade. Tá vendo como você não narra nada? Você apenas descreve particularidades, aspectos visuais de um determinado lugar. Então, esse quadradinho aqui é descrever, é um texto descritivo, é 4. Vamos ao último. Ato próprio de textos em que há posicionamentos e exposição de ideias, cuja preocupação é a defesa de um ponto de vista. Sua estrutura básica é apresentação de ideias, da ideia principal no caso, argumentos e conclusão. Quando você está defendendo um ponto de vista a partir de argumentos e a partir de uma conclusão, você tem o quê? Você tem um texto argumentativo. Você tem um tipo de texto que vai argumentar. Então, o último parênteses, ele é número 2. E a resposta certa é a B. 5, 3, 1, 4, 2. O primeiro é 5, porque era um texto prescritivo. 5, 3. O segundo era um texto expositivo. O terceiro era uma narração. O quarto quadradinho era uma descrição e o último quadradinho era uma argumentação, ato de argumentar. Então, aqui você tem a letra B como sendo a correta, certo? No segundo texto, vocês tinham que ler esse texto, e depois assinalar as questões. Eu não vou ler o texto completo aqui com vocês, porque é um texto longo. Mas o que esse texto ele discute? Ele discute a liberdade de expressão a partir do advento da internet, das redes sociais, no caso. Então, o que ele está dizendo aqui é que depois da invenção da internet e, sobretudo, depois do uso de redes sociais, o quanto a liberdade de expressão ela se tornou algo amplo, ela se tornou algo possível. Em todo o texto ele diz que o uso das redes sociais ele deixou a liberdade de expressão ampla, porque todo mundo vai lá, diz o que quer, fala o que quer, na hora que quer. E isso é muito bom, porque país democrático tem que ter liberdade de expressão. E o que ele diz aqui é que as redes sociais, elas são um mecanismo, elas são uma forma de fazer a liberdade de expressão ter voz. Ok? Isso é positivo. Entretanto,
ele argumenta para o perigo disso tudo. Ou seja, falar, mas falar sem responsabilidade é um risco. Então, esse texto, via de regra, ele expõe, né, algo positivo sobre as redes sociais, que é a liberdade de expressão, porque estamos num país democrático, mas ele começa a argumentar sobre os riscos de se fazer isso com falta de responsabilidade, certo? Em resumo, é isso que o texto quis dizer. Então, ele fala do perigo do uso inapropriado da internet. Aí ele pergunta, pelas características de organização do discurso, ou seja, do que esse texto apresenta, da fala do texto, a respeito desse texto, o que a gente pode afirmar? A gente pode afirmar a letra C, que é uma dissertação de caráter argumentativo, pois faz a defesa de uma tese com base em argumentos, numa progressão lógica de ideias com o objetivo de persuasão. O que é persuadir? Persuadir é convencer o leitor sobre seu ponto de vista, certo? Agora nós vamos aqui para a questão número 3. A número 3, ele pergunta para a gente qual a função do primeiro parágrafo de uma dissertação. E eu já respondo, introdução é o primeiro parágrafo, tá? Esse primeiro parágrafo, numa dissertação, ele é chamado de introdução. Então, ele fala qual a função do primeiro parágrafo? Qual a função de uma introdução na dissertação? Eu já respondo para vocês que a resposta correta é a A. Apresentar o problema e fazer um panorama geral do que será abordado no texto. Então, todo o primeiro parágrafo, ele apresenta o problema e faz um panorama geral. Lembra aquela questão de apresentar o problema, que é o tópico frasal, e colocar 3 argumentos, apenas mencionar? Isso é a função de uma introdução do primeiro parágrafo do texto. Então, a questão correta é a A. Logo na sequência, na questão 4, ele pergunta qual a função do último parágrafo de uma dissertação. O último parágrafo, no caso, é a conclusão. Qual a função da conclusão? Nós temos como correta a questão D, que é encerrar o pensamento discorrido nas partes anteriores da redação, ou seja, você vai encerrar o pensamento do texto, podendo sugerir uma resposta para o problema apresentado, que é a função da conclusão. Lembra que eu disse para vocês? Retoma o que foi dito, né? Expressão inicial, retoma o que foi dito e oferece uma proposta de ação. Então, a correta aqui, nós temos a letra D de dado. A questão número 5, ela também trazia um texto para a gente, né? E nesse texto, olha como ele começa. Um dia, quando encerrava meu trabalho, fixei a atenção em um simples objeto da minha sala. Olha só, é um texto que está narrado em primeira pessoa, porque quando encerrava meu trabalho, é alguém contando alguma coisa que aconteceu sobre ele. Quando que aconteceu? Um dia. Um dia, quando encerrava meu trabalho, fixei a atenção em um simples objeto da minha sala. Caminhei, olha ele falando aqui tudo que ele fez. Caminhei paulatinamente ao seu encontro, e à medida que me aproximava, sentia meu ego explodir em sensações indescritíveis. Ali, diante dele, parei, e ele vai contando aqui uma historinha pra gente. Quem conta uma história está diante de uma narração. Então, essa questão, né, número 5 e última questão dessa atividade, tem como resposta certa a narração, certo? Então, apesar do foco nosso aqui nesse estágio de estudo de vocês ser o texto dissertativo, é importante que a gente saiba que narrar é contar um fato que envolveram determinadas personagens em determinado tempo, em determinado lugar. É importante que a gente saiba que uma descrição é o fato de você dar detalhes sobre algo ou alguma coisa que você está vendo. Você pode dizer, por exemplo, meu melhor amigo, ele é alto, ele tem a pele morena, ele tem os olhos verdes, os cabelos compridos, as mãos grandes, e entre outras coisas. Eu estou descrevendo, eu não estou contando uma história que aconteceu entre mim e meu amigo. Quando eu descrevo algo,
né? Características visuais, ou seja, estou olhando e estou relatando. Aí é descrição. Se eu conto alguma coisa que aconteceu comigo ou que aconteceu com outras pessoas, eu estou narrando. A dissertação é abordar um assunto de interesse social e argumentar a respeito dele. Isso é dissertação. E por aí vai, tá certo? É claro, numa narração você vai ter um pouco de descrição. Os textos, eles podem até contar com a ajuda de outros, né, para atingirem o seu objetivo, mas predominantemente você só vai ter uma tipologia textual. Ou você vai estar diante de uma narração, ou você vai estar diante de uma descrição, ou você vai estar diante de uma dissertação, certo? Uma boa noite a todos e obrigada pela atenção de vocês. Até mais.